Você sabia que o Imperador Palpatine já foi esmagado pela Estrela da Morte, que por sua vez estava sendo pilotada pelo Mestre Yoda? Pois é, vem comigo porque nesse vídeo eu vou te contar essa história maluca. E se você quiser descobrir mais histórias bizarras de Star Wars, já se inscreve no canal. Bom, eu não preciso nem te falar que essa é uma história que se passa em um universo alternativo de Star Wars na linha de HQs Star Wars Infinities, que funcionava como um tipo de What If de Star Wars. Nessa história em específico, tudo começa com uma mudança simples, porém devastadora. E se Luke Skywalker tivesse falhado em destruir a Estrela da Morte lá em Uma Nova Esperança? Essa é a premissa da HQ Star Wars Infinities, A New Hope número 4, onde os eventos da trilogia clássica tomam um rumo completamente inesperado. Aqui acompanhamos uma realidade em que a vitória da Aliança Rebelde nunca aconteceu e o Império prospera cada vez mais cruel e absoluto. No centro desse caos, uma figura lendária da Força prepara a sua jogada final. Com o fracasso da missão de Luke, a Estrela da Morte continua operacional e é usada para destruir Yavin 4, aniquilando completamente a liderança rebelde e dispersando as forças remanescentes. Com isso, as forças do Império se intensificam cada vez mais, e Leia Organa é capturada durante o ataque e levada por Darth Vader, que sente o potencial da jovem na Força, e ao longo de 5 anos, Leia é corrompida e treinada como a nova aprendiz do lado sombrio, tornando-se uma das figuras mais temidas do Império e uma assassina Sith e a mão direita de Lord Vader. Enquanto isso, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca e os droids fogem e vão para Dagobah, onde encontram Yoda. Luke, devastado pela derrota e pelas perdas, inicia o seu treinamento Jedi com o velho mestre. Yoda percebe que ainda há esperança, mas o tempo é curto. Durante esses anos, Luke se fortalece e amadurece, compreendendo que o destino da galáxia pode depender não apenas dele, mas também de sua irmã. A história se acelera quando Yoda, agora ciente de que é hora de agir, lidera um ataque ousado à nova instalação imperial, chamada de Estrela da Justiça pelo Império. Com Han, Chewie, Luke e R2-D2, o grupo se infiltra na instalação para deixar o Mestre Jedi. Uma vez lá, Yoda usa do truque mental Jedi nos Stormtroopers e segue até os aposentos do Grão Moff Tarkin, até usando a instalação espacial para destruir várias naves da frota dos Star Destroyers do Império. Enquanto isso, Luke e companhia deixam a Estrela da Morte e partem até o Palácio de Palpatine em Coruscant. Lá, Luke e Han têm um duelo épico contra os guardas imperiais, algo que teria sido insano de acompanhar nos filmes, com direito até o Luke usando a força para arremessar um sabre duplo e decepar 2 guardas numa tacada só. Depois disso, eles eventualmente se deparam com a Leia e o Vader e o Palpatine e o embate dos gêmeos começa. Essa batalha entre os dois é intensa e emocional. E vale comentar aqui que nesse ponto da história, a Leia não sabia que era irmã do Luke e o Vader não sabia que ambos eram seus filhos. Apenas o Luke sabia de tudo isso, já que o Yoda tinha contado pra ele em Dagobah. Nisso, o C-3PO do nada rende o Han Solo e aponta um blaster pra sua cabeça, se revelando como um espião imperial. Luke tenta tocar o coração de sua irmã perdida, a relembrando de quem ela era antes do Império, falando de seus pais e da verdadeira missão dos Jedi. Ele revela a verdade sobre seu vínculo sanguíneo, que eles são gêmeos, filhos de Anakin Skywalker. E essa revelação quebra o controle que Vader e o Imperador tinham sobre ela. Luke e Leia duelam até o ponto de Leia ceder ao lado da luz, porém, percebendo que seu plano havia falhado, Palpatine lança seus relâmpagos da força sobre os gêmeos Skywalker. E é nesse ponto que Vader, observando seus 2 filhos finalmente reunidos e rejeitando o lado sombrio, se volta contra Palpatine. Ele confronta o seu mestre em um gesto de redenção, mas é fatalmente ferido. Com Vader caído e o confronto prestes a ser perdido, o mestre Yoda decide agir. A partir da sala de controle da Estrela da Morte, ele comanda a instalação para uma última manobra desesperada. Ele a direciona para colidir diretamente com o Palácio Imperial em Coruscant. O plano do Yoda é muito claro. Se não houver outra forma de derrotar o Palpatine, então que a arma mais destrutiva do Império seja usada contra ele. É um ato final de coragem, sabedoria e, mais importante, sacrifício. Usando a força e os sistemas de navegação, Yoda guia a instalação para sua queda mortal sobre o centro do poder imperial. E um destaque aqui para a frase muito badass do Yoda, diretamente para o Palpatine: "Chegando para te ver, eu estou agora." Nesse momento, acompanhamos o olhar de desespero do Palpatine em seus últimos momentos de vida, sabendo que ele foi vencido pelo pequeno
pequeno mestre Jedi verde. O impacto destrói não só o palácio, mas também vaporiza o Lord Sith. O Império é esmagado literalmente por sua própria criação horrenda. Palpatine é então derrotado não por um sabre de luz ou por um duelo, mas pela sabedoria e pelo sacrifício de Yoda em usar o orgulho imperial contra si mesmo. É um final bem poético, onde a força se manifesta através do sacrifício e da redenção. Luke e Leia sobrevivem e agora estão livres do controle do lado sombrio, prontos para reconstruírem um novo futuro para a galáxia. E essa versão alternativa de Star Wars nos lembra de como as escolhas diferentes levam a destinos igualmente marcantes. Ao inverter os papéis e destruir a esperança no início, a HQ revela um Yoda ainda mais poderoso e disposto a fazer o impensável para salvar o que resta. No fim, ele não apenas derrota o Palpatine, mas prova que até as maiores trevas podem ser vencidas pela luz, mesmo quando ela vem de onde menos se espera. Da decisão de usar a arma de um inimigo como um instrumento final de justiça. E essas histórias me fazem refletir e querer ainda mais uma série animada de What If de Star Wars, que nem aquela que a Marvel tem, sabe? Trazendo histórias como essas, bem mais viajadas, bem mais doidas e sem ter as amarras do cânone, podendo tomar muito mais riscos e contar histórias bem interessantes. Mas eu quero saber de você, você gostaria de algo nesse estilo? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, nos vemos na próxima. Valeu Houston, que é o membro apoiador, e this is the way.